Oi, pessoal, eu sou enfermeira na rede de Educação Permanente do Hospital Federal Cardoso Fontes. Hoje nós vamos estar falando sobre a coleta de sangue em pacientes internados, dando ênfase aos EPIs utilizados na unidade. Hoje nós vamos estar falando sobre o POP da coleta de pacientes internados, que é um POP que fica na área Q, onde todos os profissionais do Hospital Federal Cardoso Fontes têm acesso, mas é voltado sistematicamente para o serviço de patologia clínica e voltado também para os pacientes que estão internados e para a necessidade do uso de EPIs para esse procedimento. Qual é o objetivo? Discutir os aspectos relacionados à coleta de sangue nos pacientes internados, dando ênfase à utilização de equipamentos individuais de proteção tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Por esse acesso venoso ser uma infecção relacionada à assistência, é muito importante os cuidados com os procedimentos. Como checar o formulário de coleta? Então, a primeira coisa que vamos fazer é checar esse formulário. O primeiro passo para realizar a coleta de sangue é checar o formulário de coleta. De que forma? Verificar o nome completo do paciente, a data de nascimento, a indicação clínica, o setor, o nome do médico solicitante, com assinatura e carimbo, o número do prontuário, a data da coleta e os exames solicitados, se estão nesse impresso do serviço de patologia clínica. Então, como podemos ver, o formulário próprio da unidade e se todos os exames identificados estão relacionados nesse formulário. Como checar a identificação do paciente? É uma das coisas mais importantes, antes de tudo, checar a identificação do paciente. Se está com a pulseira branca de identificação legível, se nessa pulseira deve constar o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número do prontuário, e na parede, acima do leito, deve haver uma placa de identificação com o nome completo do paciente, com a data de nascimento, o número do prontuário e se o paciente está em isolamento de contato, aerosóis e gotículas. E se for possível, confirmar verbalmente o nome do paciente com o próprio, ou com o familiar, ou acompanhante, ou no prontuário. O número do leito nunca deve ser utilizado como critério de identificação, especialmente na unidade de emergência do nosso hospital. A identificação do profissional ela é importante. Depois que eu identifiquei o paciente, eu vou me identificar. O funcionário deve ser sempre identificado, explicar o procedimento que será realizado, verificar as condições clínicas do paciente, se o jejum está adequado, se ele tem alergia a látex e se ele tem algum distúrbio de coagulação. Aí eu vou conferir o meu material. Eu vou separar o EPI, o sistema de vácuo, a seringa, a agulha, os tubos, o álcool, algodão ou gaze, o garrote, identificar os tubos ou conferir as etiquetas de identificação dos tubos. Após esse processo, eu vou higienizar as mãos, vestir o capote, colocar os óculos, colocar a máscara de acordo com o isolamento do paciente, calçar a luva, posicionar o paciente corretamente, pode ser sentado ou deitado, aplicar o torniquete, pedir ao paciente para abrir e fechar a mão, examinar o paciente para eleger o melhor local de punção. A aplicação do torniquete não deve ultrapassar 1 minuto pelo risco de estase vascular, que pode resultar no aumento dos níveis séricos de todos os analíticos ligados a proteínas, hematócrito e outros elementos celulares. O que seria estase vascular? É uma condição em que o fluxo sanguíneo nas veias ele é prejudicado pelo acúmulo de sangue nas extremidades. Evitar áreas queimadas ou lugares feridos. Pacientes mastectomizados, eles não devem ter a amostra coletada no mesmo lado que houve a cirurgia, sim, principalmente quando teve o risco de linfoestase. Evitar coleta no mesmo braço de qualquer acesso venoso.
E qual é o local ideal para a punção? É a fossa antecubital, por apresentar veias de maior calibre, como veia cefálica, veia intermediária de antebraço e veia basílica. A fossa antecubital, ela pode vir em formato de H ou em formato de M. E se for inviável a fossa antecubital, eu vou usar o dorso da mão, que tem a veia basílica, a veia cefálica, o arco venoso dorsal, a veia dorsal superficial, a veia dorsal digital e a veia dorsal metacarpal. Após eu visualizar a veia, eu vou fazer o quê? A antisepsia. Eu vou aplicar o algodão ou gás embebido em álcool a 70 em movimento unidirecional ou com pressas industrializadas. Deixo secar para evitar hemólise ou sensação de queimação durante a punção. Não tocar na pele após a antisepsia. Realizar a punção. Se for inviável a utilização do sistema vácuo, eu posso usar a seringa ou agulha, pois o sistema vácuo eles são preferíveis, uma vez que dispensa a transferência do sangue para recipientes e garantem a correta correlação aditivo-amostra. Como podemos ver, a ordem da coleta dos tubos. A ordem da coleta, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, o frasco de hemocultura tem que ser coleto primeiro, que é esse frasco mais clarinho. O tubo com citrato, que é de tampa azul clara. Tubo para soro com ativador, coágulo, ou com ou sem gel separador, tampa vermelha ou amarela. Tubo com heparina, com ou sem gel separador de plasma, que é o tampa verde. O tubo de EDTA, que é o tampa roxa. E tubo com fluoreto, que é o de tampa cinza. Importante: limitar no máximo 2 tentativas de punção por profissional, e só podem ser 2 profissionais. Paciente com rede vascular periférica prejudicada, inviabilizando a punção, fazer uma avaliação com uma equipe multidisciplinar. Quais são os cuidados gerais que devemos tomar? Assim que for puncionado, orientar para que abra a mão, não esquecer de retirar o garrote após a coleta do sangue, pressionar até cessar o sangramento, aplicar a bandagem adesiva pelo menos 15 minutos, descartar os pérfuro-cortantes em recipiente próprio, anotar a hora da coleta, assinar e carimbar a requisição, preencher o verso do impresso, local de condições de punção, hora da coleta, número de punções, calibre do catéter, se for o caso, se teve alguma intercorrência, queixas e medidas adotadas. Encaminhar o material devidamente identificado para o processamento no laboratório. Aqui está o nosso formulário, que é para fazer esse preenchimento. Quais são os cuidados que temos que ter com o paciente anticoagulados? Estar atento ao sangramento, a hematomas, monitorar esse paciente no mínimo 15 minutos e, em caso de continuar o sangramento, agir rapidamente junto à equipe multidisciplinar. Estar atento sempre ao protocolo de queda. Se abaixar as grades, não esquecer de levantar ao término desse procedimento. Sempre manter o leito com freio acionado. Não esquecer de lavar as mãos após os cuidados. Obrigado e bons estudos.